Essa notícia é um pouco antiga, de 2014, mas serve para a gente entender como o cristianismo é perseguido pelo islamismo. Na Arábia Saudita, quem chegar a atravessar a fronteira de qualquer forma com a Bíblia pode ser condenado à morte. Na Arábia Saudita fizeram uma lei contra contrabando de drogas ilegais. Aí eles aproveitaram, inclusive para respeitar a Sharia, que é a lei islâmica, eles completaram a lei com um anexo sobre literatura. Diz que é ilegal o contrabando de literatura religiosa não islâmica. Em termos bem simplificados, se você chegar na Arábia Saudita com a Bíblia, você pode ser condenado à morte. Então, a Bíblia, num país islâmico, a Arábia Saudita, é comparada a uma droga ilegal. O mais interessante disso tudo é que devemos ter tolerância religiosa. Isso é o que prega o cristianismo. Mas vemos aí claramente, gente, impressionante, de forma contundente, a perseguição ao cristianismo. E essa perseguição tem sido feita também através do terrorismo. É interessante a gente ter essa noção das coisas, porque o islamismo, ele é uma das 3 maiores religiões monoteístas no mundo, ficando ao lado do judaísmo e do próprio cristianismo. Sendo que o judaísmo, ele é anterior ao cristianismo. Começou com o hebraísmo e chegou ao judaísmo propriamente dito. É a mesma coisa. O Antigo Testamento, podemos dizer assim, que nós temos é a Bíblia dos judeus. E o cristianismo surgiu com o próprio Jesus Cristo, em 33 depois de Cristo. Sendo que o islamismo, ele é uma mistura de elementos do judaísmo e do cristianismo. E aí que começa a grande confusão. Porque você tem um judaísmo que se ligou à própria cultura da época do judaísmo, diante de Cristo, onde olho por olho, dente por dente, subjugar os povos e matar os civis, inclusive, tomar posse de tudo daquele povo. Enfim, alguns atos que poderiam ser caracterizados como bárbaros hoje em dia estão no judaísmo primitivo. E aí do judaísmo surge Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu. E o que você vê? Jesus Cristo, em Mateus 5,17, dizendo que não veio anular a lei ou os profetas, que é o núcleo do Antigo Testamento, é o núcleo do judaísmo, mas levá-los à perfeição. Se Jesus aperfeiçoou o cristianismo, ou melhor, e colocou o pingo nos is, porque Deus já tinha revelado a verdade aos judeus, e eles só não viram com perfeição a lei justamente por causa da cultura humana, e aí misturou conceitos de guerra, mais de 600 preceitos humanos produzidos diante dos 10 mandamentos. Aí nós tivemos absurdos dentro da legalidade judaica. E aí o que você vê? Você vê um judaísmo aperfeiçoado por Jesus, e temos aí o cristianismo. E aí você tem um homem mercador que passeou pelas regiões do Oriente e misturou conceitos cristãos com conceitos judeus. Se autodenominou Maomé, o profeta, o grande profeta, disse que o que ele recebeu era a revelação divina por intermédio do anjo Gabriel, e criou o islamismo séculos depois de Jesus Cristo. E ainda defendem que são descendentes de Ismael,
que é o filho bastardo de Abraão, filho da escrava Agar. Lá no iniciozinho do judaísmo, quando Deus escolheu Abrão, trocou o nome para Abraão e disse que ele seria, junto com Sara, os pais de um povo que cultuaria o Deus único. E aí daí surge o judaísmo, sendo que por falta de fé Abraão, por Sara ser infértil, Abraão se deita com a escrava Agar, surge o filho bastardo Ismael, e de Ismael surgem os ismaelitas, que em algumas teorias históricas defendem que os árabes descendem dos ismaelitas e, consequentemente, Maomé descende de Ismael, que seria um dos filhos de Abraão. Consequentemente, os islâmicos, os muçulmanos, também estão nessa árvore, descendem de Abraão e são também legitimamente ligados a esse culto ao Deus único, que para eles se chama Alá, e cuja principal diretriz é se submeter a esse Deus. E infelizmente a gente vê que é às vezes de uma forma cega. Por que eu digo isso? Porque o islamismo, ele tem o Alcorão, que é o livro sagrado, né, escrito por Maomé. Esse Alcorão possui sim dizeres do cristianismo, por exemplo, como um grande respeito a Nossa Senhora, caracterizam como o Deus Alá sendo um Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo traz absurdos teológicos, como praticamente a aprovação divina de um casamento entre uma criança e um homem. É praticamente a aprovação da pedofilia, fora todas as penas que podem levar à morte quando uma mulher comete adultério, enfim, absurdos que só se encaixariam numa cultura humana no passado, na época dos judeus, quando os judeus uniram o seu pensamento, muitas vezes mesclados a pensamentos pagãos e até primitivos, daquela mentalidade da época, ao que lhes era revelado por Deus. Por isso também, a missão de Jesus Cristo na Terra foi colocar os pingos nos is, como está lá em Mateus. Jesus disse que não veio abolir o Antigo Testamento, mas levá-lo à perfeição, ou seja, retirar esses erros, essas misturas da cultura humana da época, daquela cultura, podemos dizer assim, primitiva, que continha inclusive, posso até falar, conceitos que beiravam a barbárie, os costumes relacionados às guerras, que inclusive permitia a morte de crianças e mulheres dentro da guerra. E aí nós vemos Jesus aperfeiçoando o judaísmo, dizendo que devemos amar os inimigos, orar pelos inimigos, dar a vida pelos inimigos. E esse judaísmo antigo, com essa mentalidade, acabou ficando preservado dentro desse islamismo, porque, volto a dizer aquilo que eu falei, Maomé misturou elementos do judaísmo com elementos do cristianismo e manteve elementos do judaísmo dentro do islamismo que ele criou. Centenas de anos depois de Jesus Cristo já ter abolido isso. É lamentável o que nós estamos vivendo, mas Jesus profetizou que os cristãos, seja de forma ideológica, seja fisicamente mesmo, que os cristãos seriam perseguidos. E isso não acabaria até o seu retorno. E nós estamos vendo isso agora. Como sempre vimos a perseguição religiosa ao cristianismo. Vou deixar o link na descrição dessa notícia sobre a lei da Arábia Saudita. Pedir a vocês que continuem rezando pela paz no mundo, pela tolerância religiosa, porque ao contrário do islamismo, principalmente das correntes mais radicais, como eu volto a dizer, essa religião produz muito mais radicalismo do que misericórdia.
apesar de que no Alcorão diz que Deus é misericordioso, mas que pode promover esses absurdos, como apedrejamento de mulheres, como penas tão severas como a pena de morte. Devemos, gente, pedir tolerância religiosa, devemos pedir, por que não, que essas interpretações radicais terminem e que eles realmente cultuem o Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que é misericórdia, o Deus que acredito firmemente que os judeus também adoram. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!